Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um vídeo aqui que eu já tinha pensado nesse assunto já há um bom tempo, mas eu estava pensando em como trazer ele aqui, como adaptar. E é o seguinte, até quanto vale gastar em um fone? 100, 200, 500, 1000, 10 mil, 50 mil? Isso que a gente vai falar usando um conceito de marketing que é chamado princípio de Pareto. Então vamos lá falar sobre esse assunto aqui que parece uma aula de coach, mas não é. A gente vai pegar um conceito de marketing e vai aplicar aqui no mundo audiófilo. Só que antes, se inscreve aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você também quer deixar algum comentário referente a isso, deixa aqui nos comentários, deixa um like, manda para os seus amigos aí também para poder entender esse conceito e aplicar em muitas outras coisas, ok? Vou falar disso aqui, mas você pode aplicar numa empresa que você tem, ou numa banda, ou qualquer coisa que você vai aplicar, ele tem resultado, ok? Então vamos lá falar. O princípio de Pareto é mais que nada o seguinte, vou falar um pouco por cima, ok? Não vou aprofundar muito. É um princípio que afirma que 80% dos efeitos que geram é referente a 20% das ações. Existem coisas que você vai fazer, ou seja, 20% de todas as ações que você vai fazer, ele vai gerar 80% dos resultados, ok? E depois, esses outros 80% que você precisa ainda continuar fazendo é que vai gerar esses outros 20%. Trazendo aqui algo um pouco audiófilo, calma lá, que a gente já vai chegar na parte dos fones. Mas trazendo aqui, por exemplo, a pessoa ela aprende a tocar um violãozinho ali. Um mês ela praticando, ela aprende dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, maior, menor, algumas musiquinhas ali. Então ele já meio que consegue tocar, ok? Só que depois ele vai pegar alguma técnica, né? Sei lá, e aí depois você aplica para outros instrumentos também. Você vai pegar uma técnica específica que uma técnica só, você vai aprimorar ela, vai conseguir fazer depois de 4, 5 meses tentando. Então, você tem algumas coisas que com pouco esforço você gera esse resultado muito grande, depois você tem que ter muito esforço para gerar um resultado bem pequeno. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá pensar sobre os fones. Outro exemplo aqui que também é muito usado, por exemplo, supermercado. 80% das vendas que acontecem no supermercado é em relação a 20% dos seus melhores clientes. Então você tem uma pequena quantidade de cliente ali que é o que mais compra e o que mais gera resultado nesse supermercado. Já depois as outras pessoas são pessoas que vai de vez em quando e compra alguma que outra coisinha. Então por isso que os supermercados, lojas tem esse processo de cartão fidelidade e outras coisas. Se a gente passa isso para os fones, eu até fiz um gráfico aqui mais ou menos, vou deixar aqui para vocês, que é o seguinte, passando não só para fones, mas qualquer outras coisas também. Com 20% do preço, você consegue um 80% de qualidade. E depois o outro 80% de preço, você vai conseguir esses outros 20% de qualidade. Vamos lá pegar, por exemplo, um baixo, ok? Tem um baixo aqui, tem meu baixo aqui, SGT 5 cordas. Se você não conhece a SGT, conheça essa marca que é sensacional, faz instrumentos customizados, faz, né, pronta entrega também. Você pega, né, tô falando tanto SGT e você vai também utilizar outras marcas. Com R$2.000 você consegue uma guitarra ou um baixo bom, ok, ele funciona muito bem, você consegue fazer praticamente de tudo. E tem uma qualidade muito boa. Vamos pular aí para 3.000? Tá, 3.000, ok? E que aí a gente já consegue incluir alguns instrumentos feitos por luthiers também, que tá... Alguns já começam ali a partir de 3.000. Só que, se você compara ele com um instrumento de R$700, ok? Ele tem uma diferença muito grande de qualidade, mas muito grande mesmo. Você pega ali um violão Kashima, depois você vai pegar um outro violão de R$2.000, ele tem uma diferença muito grande. Só que você pega um violão de R$2.000, R$3.000 e vai comparar com um violão de R$20.000, ele tem uma diferença, ok? A qualidade dele é superior, só que já não é nessa mesma proporção, né, que esse violão de 600 para o de 2.000, ok? A gente falou aí de 2.400, teve uma diferença muito grande, e depois a gente está falando aí um violão de R$10.000, então a gente está falando aí de quase 8, né, quase R$7.000, mas essa diferença já não é tão grande. E também isso que acontece com fones, ok? Estou falando em coisas periféricas, mas depois a gente aplica em fones. Claro que não é sempre um 80-20, ele pode variar aí também de 90-10, dependendo do que você está aplicando. Outro exemplo, por exemplo, aqui no canal.
Se você pega os vídeos aqui, você pode utilizar outros canais também, né? Vou mostrar o gráfico para vocês aqui, que é a quantidade de visualização por vídeo. Eu tenho um gráfico que eu fiz aqui. Você pode ver que tem poucos vídeos que tem muitos views e tem muitos vídeos que tem poucos views. E isso é absolutamente normal. Sempre tem essa proporção. Numa empresa tem poucos empregados que trabalham muito e tem muito empregado que trabalha pouco. Então por isso que as empresas mantêm alguns que outros empregados que trabalham bem, porque ela dá resultado às vezes 3, 4 vezes maior que o outro. Os fones, existe, né? Pensando aqui, até quanto vale a pena gastar num fone? Então a gente tem que entender aqui, se a gente quer um 80% da qualidade, com 20% do preço a gente consegue. Agora, se a gente quer um 90% da qualidade de fones em linhas, por exemplo, você já não vai gastar esse 20% do preço, você já vai ter que subir bem mais. Hoje em dia, né, esse sweet point aí, que seria 80-20, eu chutaria que seria um fone de R$1.000, ok? In-ears, tô falando de in-ears. Eu diria que estaria mais ou menos ali. Hoje em dia a gente já tem fones muito legais, tem fones aí que saiu Moondrop Kato, tem o 7HZ, né, o Timeless, que saiu esses dias passado aí, tô falando de fones novos, que tem uma qualidade sensacional, ok? E que soa muito bem e tem esse preço. Depois, para você ter uma qualidade um pouco maior que isso aí, você vai ter que gastar muito mais para você ter uma pequena diferença de som, ok? Então, se a gente fala, por exemplo, um fone de R$50, okay, para um fone de R$1.000, isso é uma diferença aí de R$950. Fiz bem as contas? Sim, fiz. Então, ele tem uma qualidade gigante um e outro, ok? A qualidade dele muda muito. Agora, se você pega um fone de R$1.000 e um fone de R$10.000, essa diferença de qualidade já não é tão grande. Então você já está ali na parte de cima, na parte laranja desse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Então eu acho que é isso daí. Hoje em dia, com R$1.000, talvez um pouco menos, tomara que isso continue baixando, né? A gente já consegue se manter ali na parte azul desse gráfico. Depois, esses outros 80% que você vai gastar aí já talvez seja um fone moldado, que vai ser feito isso, um fone feito à mão, um fone que ele usa uma tecnologia totalmente diferenciada, então você precisa de muitas horas de produção para produzir uma unidade, então ele vai ter uma qualidade talvez um pouco maior, só que você tem um preço muito grande que está envolvido ali. Então era esse conceito que eu queria mostrar para vocês aqui. Diga aí, na opinião de vocês, pensando nesse 80-20, será que 700 a R$1.000 a gente tá nesse 80-20 ou talvez é um pouco mais? Um pouco menos, talvez, não sei, ok? Eu não quero limitar a sua resposta, mas tem gente que vai falar que seja um pouco mais, mas eu, na minha opinião, seria isso. Então, vai de você, ok? Fala assim, não, eu quero 80% de qualidade, para mim tá muito bem, pum, você vai fazer isso daí. Tem gente que fala, não, eu quero um pouco mais, eu quero chegar ali um 90%. Então, você já não vai gastar esse 20% do preço, você vai ter que gastar aí talvez um 50%, né? Ou um pouco mais. Igual um instrumento que eu falei aqui, esse instrumento aqui é um custom shop, que eu mandei fazer, com as madeiras que eu pedi, com toda a informação que eu queria. Esse baixo ele custou aí seus, não lembro muito bem hoje, mas assim, sei lá, R$1.500, R$2.000 a mais que um outro instrumento da mesma marca, só que ele é feito em linha de produção. Por quê? Porque eu escolhi algumas coisas. E se você pega, por exemplo, o instrumento, que essa parte da frente aqui, ele tem um top, né, de uma madeira exótica, você mudou só isso daqui, só a estética, e o preço já mudou aí R$3.000 ou R$4.000, ok? Então tem que entender um pouco isso daí. Depois de um determinado valor, não é a qualidade do som do instrumento que você está pagando. Você está pagando por outras coisas a mais. Você pega aí um Fodera que custa seus R$15.000. Ele vai ter uma madeira, né? Aqui, uma madeira que é utilizada na maioria de instrumentos de $2.000. Você usa captadores que é utilizado em outros instrumentos também nesse preço, só que você tem uma marca e também tem um top ali que é de uma madeira super exclusiva, uma madeira exótica de uma determinada árvore que já não existe mais ou qualquer outras coisas assim, é uma madeira que já foi cortada há 300, 400 anos, então você está pagando um pouco por isso, e não é que um instrumento de $15.000 soa
infinitamente maior que um instrumento de... falando 15 mil dólares, não, passar em reais daí quanto seria, né? Mas é que existe um Fodera. Tem instrumentos aí de 100 mil dólares, ok? Mas eu tô falando na questão de baixo, mas você pode utilizar em qualquer outras coisas. Então pensa muito isso aí. Tem um fone aí que eu vi esse tempo passado, opa, quase caiu aqui. Eu vi uns tempo passado que ele custava aí seus mil dólares mais ou menos. E aí depois fui ver a configuração dele, não era uau, mas só que ele era feito à mão e era feito... depois ele tinha um desenho específico feito por um artista, então você paga um pouco isso e não tanto a sonoridade. Espero ter explicado aqui para vocês, espero que vocês possam ter entendido da maneira simples que eu tentei passar aqui, de uma maneira talvez um pouco meio esquisita, só que talvez você consiga entender. E toda vez que você for comprar, pensa nisso, ok? Um fone de 50 e de 300 reais vai ter uma diferença grande, mas um fone de 1.000 e de 10 mil não vai ter tanta diferença assim, porque a vida funciona assim. Entra no Google e procura o princípio de Pareto, que talvez você consiga entender um pouco mais e também aplique em outras coisas da sua vida. Beleza? Espero você no próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário aqui, deixa um like e a gente se vê em breve. Até mais, tchau!